13 história assustadora com espíritos vingativos. Em agosto de 1977, a pacata cidade de Enfield, na Inglaterra, tornou-se o epicentro de um dos casos de poltergeist mais famosos da história. Tudo começou na casa da família Hodgson, uma casa modesta de classe trabalhadora localizada no 284 Green Street. Peggy Hodgson, mãe solteira de 4 filhos. Margarete, de 14 anos, Janete, de 11 anos, Johnny, de 10 anos, e Billy, de 7 anos, era chefe da família. Na noite de 30 de agosto, a tranquilidade da residência foi abruptamente perturbada. Janete e Johnny estavam se preparando para dormir quando ouviram um barulho estranho vindo do quarto ao lado. Peggy, alertada pelos filhos, foi investigar. Ao entrar no quarto, viu a cômoda se movendo sozinha pela sala. Peggy empurrou a cômoda de volta, mas ela continuou a se mover, como se uma força invisível estivesse empurrando-a. Assustada, Peggy chamou os vizinhos, Vic e Peggy Nottingham, que também testemunharam os fenômenos. A polícia foi chamada à casa, e uma policial relatou ter visto uma cadeira deslizar pelo chão sem intervenção humana. Apesar disso, não havia nada que a polícia pudesse fazer, além de registrar o ocorrido. Nos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. Batidas nas paredes, móveis que se moviam sozinhos e brinquedos que voavam pelo ar tornaram-se comuns. Janete começou a exibir sinais de possessão. Sua voz mudava para um tom grave e masculino, e ela falava coisas que não lembrava depois. Em uma dessas ocasiões, a voz afirmou ser Bill Wilkins, um homem que havia morrido na casa anos antes. Janete parecia ter conhecimento de detalhes da vida e da morte de Bill que ela não poderia ter sabido de outra forma. O caso chamou a atenção da Society for Psychical Research, SPR, e os investigadores Maurice Grossi e Guy Leon Playfair foram designados para investigar. Eles passaram meses na casa, documentando os fenômenos. Grossi e Playfair testemunharam objetos voando, levitacoes e sons inexplicáveis. Em uma ocasião, Janete foi levitada da cama e arremessada contra a parede, na frente de várias testemunhas. Os investigadores também capturaram gravações de áudio e vídeo dos eventos. Em uma gravação, a voz de Bill pode ser ouvida claramente falando através de Janete, descrevendo detalhes de sua morte que posteriormente foram confirmados como verdadeiros. Os fenômenos continuaram por quase 2 anos, até 1979, quando começaram a diminuir gradualmente. A família Hodgson voltou a uma vida mais tranquila, mas o impacto psicológico do que vivenciaram permaneceu. Maurice Gross e Guy Lyon Playfair publicaram livro delhando o caso, intitulado This House is Haunted, The True Story of a Poltergeist. Embora alguns céticos afirmem que os eventos foram uma fraude elaborada pelas crianças, muitos dos eventos documentados continuam sem explicação. O caso do poltergeist de Enfield permanece como um dos mais bem documentados e perturbadores relatos de atividade paranormal na história. Em 13 de novembro de 1974, a cidade de Amityville, no estado de Nova York, foi abalada por um terrível massacre. Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam em sua casa na 112 Ocean Avenue. Ronald alegou ter sido influenciado por vozes demoníacas que o incitavam a cometer os assassinatos. Ele foi condenado por 6 acusações de homicídio em 2º grau, e a casa foi vendida a um preço significativamente reduzido devido ao seu histórico sangrento. A chegada da família Lutz. Em dezembro de 1975, pouco mais de um ano após os assassinatos, a família Lutz, George, Kate e seus 3 filhos, mudou-se para casa, acreditando que haviam encontrado o lar dos sonhos. Eles sabiam do trágico passado da casa, mas não se intimidaram. No entanto, assim que se instalaram, começaram a experimentar fenômenos paranormais perturbadores. Nos primeiros dias, pequenos eventos começaram a ocorrer. Portas e janelas se abriam e fechavam sozinhas. Sons estranhos ecoavam pela casa e os filhos dos Lutz tinham pesadelos terríveis.
George Lutz sentiu uma queda de temperatura constante, apesar do aquecimento da casa estar funcionando perfeitamente. Ele também começou a acordar todas as noites exatamente às 3h15, a hora aproximada em que os assassinatos de Diffel ocorreram. Os fenômenos ficaram cada vez mais intensos. Uma substância verde viscosa começou a escorrer das paredes e do teto. George e Kate Lutz relataram cheiros nauseantes que permeavam a casa sem explicação. Um quarto, conhecido como o Quarto Vermelho, foi descoberto no porão e parecia ser o epicentro da atividade paranormal. Kate Lutz relatou ter sido fisicamente atacada por uma força invisível, deixando marcas e contusões em seu corpo. George viu uma figura demoníaca com olhos vermelhos brilhantes, que aparecia para ele frequentemente. A família também percebeu que seus filhos estavam sendo influenciados por uma presença maligna, especialmente o filho mais novo, que começou a falar com uma entidade invisível. Após 28 dias de terror, a família Lutz fugiu da casa em plena noite, deixando todos os seus pertences para trás. Eles se refugiaram na casa da mãe de Kate, sem qualquer intenção de voltar. Os Lutz contaram sua história ao autor Jay Anson, que escreveu o livro The Amityville Horror, publicado em 1977. O livro rapidamente se tornou um best-seller e inspirou inúmeros filmes e documentários. O caso chamou a atenção de investigadores paranormais e céticos. Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores de fenômenos sobrenaturais, visitaram a casa e afirmaram que ela estava infestada por uma presença demoníaca. Eles relataram ter sentido uma força maligna tão poderosa que foi necessário realizar um exorcismo. No entanto, alguns críticos alegaram que os Lutz fabricaram a história para lucrar com a venda do livro e dos direitos do filme. Diversas investigações posteriores falharam em encontrar evidências conclusivas de atividade paranormal na casa. Mesmo assim, muitas das pessoas envolvidas no caso, incluindo os Lutz, mantiveram suas alegações até o fim de suas vidas. A lenda de Amityville. O caso de Amityville continua sendo um dos mais famosos e controversos relatos de assombração na história. A casa na 112 Ocean Avenue se tornou um ícone cultural, com sua fachada distinta e passado horrível. Quer os eventos relatados pelos Lutz sejam verdadeiros ou uma elaborada fraude, a história de Amityville persiste como um conto assustador de terror sobrenatural que fascina e aterroriza pessoas ao redor do mundo. A boneca Annabelle. Em 1970, uma jovem enfermeira chamada Donna recebeu uma boneca Ragged de presente de sua mãe. Donna, que morava em um pequeno apartamento com sua colega de quarto, Angie, inicialmente não pensou nada de especial sobre a boneca. No entanto, não demorou muito para que eventos estranhos começassem a acontecer. Donna e Angie notaram que a boneca mudava de posição e de lugar enquanto elas estavam fora. Inicialmente, pensaram que estavam imaginando coisas ou que um dos amigos estava pregando peças nelas. Mas à medida que os fenômenos se tornavam mais frequentes e inexplicáveis, a preocupação das duas amigas aumentava. Um dia, Donna encontrou a boneca em uma posição completamente diferente da que havia deixado. A boneca estava de joelhos, algo que não poderia fazer por conta própria devido à sua estrutura. Em outra ocasião, Donna encontrou a boneca com as mãos cruzadas sobre o peito, uma posição que ela nunca tinha colocado. Para aumentar o mistério, as duas começaram a encontrar pedaços de papel de pergaminho pela casa com mensagens escritas à mão, como "Me ajude e nos ajude". A atividade paranormal continuou a intensificar-se. Lou, o namorado de Angie, nunca gostou da boneca e advertiu Donna que algo estava errado. Ele teve pesadelos terríveis em que a boneca o estrangulava. Em uma ocasião, Lou estava sozinho no apartamento e ouviu barulhos vindos do quarto de Donna. Ao investigar, encontrou a boneca jogada no chão e, ao se virar, sentiu uma dor aguda no peito. Ao levantar a camisa, viu marcas de arranhões frescas que sumiram misteriosamente depois de 2 dias. Desesperadas, Donna e Angie consultaram um médium, que realizou uma sessão espírita na presença da boneca. Durante a sessão,
O médium revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma jovem chamada Annabelle Higgins. Segundo o médium, Annabelle tinha morrido em um terreno onde o complexo de apartamentos foi construído. Ela se apegou à boneca e queria ficar com as duas jovens, pedindo permissão para morar com elas. Comovidas pela história, Dona e Ange consentiram, sem imaginar as consequências dessa decisão. A partir desse momento, a atividade paranormal não só continuou, mas também se tornou mais violenta. Após os ataques à Lu e outros incidentes violentos, Dona contatou um padre episcopal, que a encaminhou para Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores de fenômenos paranormais. Os Warrens concordaram em investigar o caso e rapidamente concluíram que a boneca não estava possuída por um espírito humano, mas por uma entidade demoníaca que usava a boneca como uma forma de se aproximar das vítimas e possivelmente possuí-las. Os Warrens realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e removeram a boneca para evitar mais danos. Eles a levaram para seu museu do ocultismo em Monroe, Connecticut, onde a colocaram em uma caixa de vidro trancada com uma placa de aviso: atenção, positivamente não abra. Desde que foi colocada no museu, a boneca Annabelle continua a ser uma atração macabra e um ponto focal de histórias de terror. Os Warrens relataram que mesmo trancada, a boneca ainda parecia exibir comportamentos estranhos, como mudar de posição dentro da caixa e causar sensações de mal-estar em visitantes. Em uma ocasião, um jovem que visitava o museu desafiou a boneca, batendo na caixa e zombando de seu suposto poder. Ao sair do museu, ele sofreu um acidente de motocicleta fatal. Este incidente reforçou a reputação de Annabelle como um objeto extremamente perigoso e malevolente. A história da boneca Annabelle se tornou uma das mais conhecidas e aterrorizantes do folclore paranormal moderno, inspirando filmes e literatura. A presença constante da boneca no Museu do Ocultismo dos Warren serve como um lembrete sombrio do potencial mal que pode se esconder em objetos aparentemente inocentes e como algumas histórias de assombrações são mais reais do que gostaríamos de acreditar.